Salve galera, graça e paz. Esses dias eu postei uma frase que é algo que eu estava pensando e estava me incomodando bastante. Eu disse o seguinte: as pessoas estão tão acostumadas a ouvir historinhas mirabolantes ou frases de efeito que quando você fala a verdade para elas com simplicidade, de forma direta, elas não acreditam em você. E é verdade, cara. Eu fico pensando em Jesus, a simplicidade que Jesus viveu sobre essa terra, né? Nós estamos falando do unigênito, nós estamos falando da primícia, do Filho de Deus. E ele, quando passou por essa terra, ele nunca deu carteirada em lugar nenhum, né? Você não vê em passagens bíblicas Jesus entrando no lugar dizendo: olha, atenção galera, que agora chegou o dono da parada toda, que agora chegou aqui o Filho de Deus. Não, ele sempre chegava de uma forma, lógico, de autoridade, de imposição, como um profeta, como um enviado, como alguém que tinha uma mensagem diferente, mas nunca chutava, nunca colocava o pé na porta, nunca colocava o dedo na cara de ninguém e nunca usava frases de efeito para que aparecesse. Você nunca vai ver Jesus falando como falaria, por exemplo, um poeta. Ele era simples, direto e simples. Ele falava sobre condenação, falava sobre céu e inferno, falava sobre o reino de Deus de uma forma como as pessoas entendiam ou poderiam entender se não fossem a sua ignorância e incredulidade. Agora hoje não. Hoje o ser humano, me desculpe você que é mais sensível, mas eu preciso usar essa expressão. Hoje o ser humano cagão, que se você é parente de um vereador da cidade, você já está afim de dar uma carteirada, né? Você já não aceita pegar uma fila porque você é parente de uma autoridade. Se você é gerente da empresa, você já não aceita um desaforo, porque você não é qualquer um, você é o gerente, você é uma autoridade. Se você tem alguma influência política, social ou qualquer coisa que o valha, você já quer um lugar de destaque, não é? E as pessoas dificilmente acreditam em você se você não trouxer consigo uma frase meio Dalai Lama, uma frase meio músicas do Michael Jackson, uma frase que traga ou um duplo sentido ou um sentido profundo. Se você falar que a grama é verde, você é tido como louco, porque você está sendo muito simples. Você tem que bolar dentro da sua cabeça histórias mirabolantes. O evangelho no Brasil está exatamente do mesmo jeito. Muitas vezes você chega à pessoa e anuncia o seguinte: meu amigo, o evangelho é Cristo, o resto é papagaiada. O cara vira para você e fala: mas eu acho que você tem que fazer a campanha, eu acho que você tem que correr em cima do sal, eu acho que você tem que tirar o demônio da sua casa, eu acho que você tem que comprar o saquinho ungido, eu acho que você tem que comprar a vassoura de Israel, eu acho que você tem que usar o olhinho. Mano, é embaçado demais você pregar o evangelho no Brasil justamente por não ter perseguição. Você acredita nisso? Existem lugares no mundo, você acreditando ou não, onde as pessoas simplesmente não podem falar o nome de Jesus, porque é proibido. As pessoas não podem se reunir em nome de Jesus, porque é proibido. Aqui no Brasil nós podemos, graças a Deus pela misericórdia do Senhor, nos reunir em nome de Cristo, falar sobre Cristo, postar vídeos na internet a respeito de Jesus. Existem lugares no mundo que você não pode fazer isso, mas é justamente por não termos esse tipo de perseguição que as pessoas são completamente alienadas. E elas gostam de ouvir as historinhas sem fim desses lobos malditos, aproveitadores que existem por aí. Aí quando você chega e diz que o evangelho é Cristo, que o evangelho é arrependimento, que o evangelho é questão de fé, que o evangelho não depende de nenhuma mandinga humana, que o evangelho não depende de cobertura espiritual, que o evangelho não trabalha com costumes mosaicos, com os costumes da lei, você tem que ouvir que você é um herege. Sabe por que você ouve isso? Porque as pessoas estão dopadas com a ignorância. As pessoas gostam de ouvir historinha, mano. As pessoas não gostam de ouvir a verdade, tá ligado? Elas gostam de ouvir aquilo que apraz o seu ego, aquilo que coloca elas em lugar de destaque.
E a verdade é essa. É por isso que nós, que falamos sobre o evangelho puro e simples, temos tanta dificuldade de sermos ouvidos. E é engraçado esse lance do orgulho que eu falei, da pessoa querer dar carteirada. Há uns 20 anos atrás, um candidato à presidência da República, que foi muito ridicularizado em sua época, o Enéas Carneiro. Se você tem menos de 20 anos, talvez você não saiba quem foi o Enéas. Mas enfim, ele era um grande estudioso, né, que tornou-se político. Ele não era político apenas, ele era uma pessoa que tinha uma cultura muito vasta, uma inteligência que eu não sei como é que cabia naquela cabecinha tão pequena dele. Mas ele disse o seguinte: todo ser humano é igual, igual. A diferença entre um faxineiro, uma pessoa que varre o chão, que cuida da limpeza, e um CEO de uma empresa é o grau de instrução. Os dois são exatamente iguais biologicamente. Os dois têm as mesmas capacidades cognitivas. A diferença é que um foi instruído e o outro não foi. Aí você veja, uma pessoa como essa, ela chegou com esse discurso, dizendo que todos tinham a mesma capacidade, dizendo que todos poderiam fazer a mesma coisa, que não existiam favoritos da natureza, que não existiam queridinhos de Deus, que não existiam ungidos superiores. E o que aconteceu com ele? Foi menosprezado, nunca chegou nem perto de ganhar uma eleição, morreu sem exercer aquilo que ele tinha muito potencial para fazer, que era liderar. Enfim, isso está acontecendo, essa síndrome do Enéas, né? Está acontecendo com muitos ministros e evangelistas ou pessoas que levam a mensagem de Deus. Elas não são ouvidas porque os seus discursos são muito simples e os seus discursos levam à reflexão de quão pequenos, atrasados, imundos nós somos diante de Deus. Eu espero que você pense nisso. Já fazia um tempo que eu não gravava. Esse vídeo foi um pouco de desabafo também. Peço desculpas se você se ofendeu, mas na verdade, se você se ofendeu, velho, é porque você gosta desse evangelho frufru de hoje. Não deixe de comentar e de curtir o vídeo. Tamo junto, valeu e é nóis. Essa semana prometo de mandar mais vídeos aí pra nós. Tamo junto! Eu passei a vida toda estudando, desde 8 anos de idade, desde 7 ou 6. Eu não consegui encontrar até hoje nada que me convencesse de que não existe um arquiteto do universo. Não consegui. A filosofia marxista é belíssima. Ela diz, o universo é matéria em movimento. Concordo plenamente. Só que a filosofia marxista não diz se é só matéria em movimento. Que é matéria em movimento, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Eu não encontrei ninguém. Eu olho para esse universo físico, químico, matemático, biológico, sociológico, psicológico. Eu olho para esse universo e eu o vejo de uma complexidade estarrecedora. Nada é simples. Nem uma gota d'água, nem um átomo. É a ignorância brutal do ser humano que faz que acha tudo simples. Tudo é extremamente complexo. E eu me curvo diante de uma vontade suprema. Eu creio em Deus. Deixar bem claro. Bem claro para não haver dúvida. Não me pergunte o que é Deus. Eu não sou teólogo, eu não sei. Mas eu creio em Deus. Como força suprema e motora do universo. Força da qual uma parcela pequena existe em cada um de nós. Eu creio nisso.